Olá a todos, eu sou Renata Levi das páginas Dona Fada. Hoje nós vamos fazer esse vestidinho estilo princesinha que as nossas fadinhas com certeza vão adorar. Eu não tenho como filmar o vestido inteiro porque ele é longo, eu não tenho mesa suficiente para isso, mas nas fotos vocês poderão ver como é que ele fica. O molde vai ser fornecido para que vocês façam ou longo ou mais curto, né, um pouco abaixo do joelho. Então vocês escolhem o tamanho. Eu fiz longo. O vestido longo para criança não é uma coisa muito prática, mas elas gostam. Então não custa de vez em quando fazer esse agrado e deixar elas brincarem com um vestidinho de princesa. O molde é fornecido gratuitamente de 2 a 6 anos e pode ser encontrado na descrição do vídeo. A descrição do vídeo fica logo abaixo do vídeo. É só tocar em mostrar mais ou show more e vai abrir a descrição do vídeo. Lá vocês encontrarão o link para o molde e para as demais páginas Dona Fada. Neste modelo, que é um modelo de vestido longo, é indispensável que vocês meçam a criança antes. Porque como é um vestido que tem 2 saias e uma é um pouco mais comprida que a outra, vocês não poderão encurtar a saia de cima. Então, se você fizer um vestido e precisar encurtar depois, vai ser complicado. Então vocês meçam a criança antes e encurtem diminuindo na cintura e não na barra. O molde está no tamanho padrão, mas como as crianças nem todas têm o tamanho padrão, é importante que vocês meçam antes. É um modelo que não tem abertura nem na frente nem nas costas. Ele é abotoado no ombro e entra pela cabeça ou pelo quadril. Então essas alcinhas de amarração que vocês veem na lateral têm a finalidade, além de enfeitar o vestido, de ajustar o vestido ao corpo da criança se necessário for. Vamos começar? Antes de nós começarmos a cortar, eu vou mostrar aqui para vocês como é que vocês vão receber o molde, porque o meu é molde de teste, então ele já está recortado, está com marcações à mão. Enfim, para vocês saberem exatamente o que fazer. Esta daqui é a sobressaia do vestido, é a parte de cima. Então vocês vão receber o molde dessa maneira. Esta linha aqui indica o vestido mais curto e as linhas de baixo o vestido mais comprido. Aqui em cima é a cintura de todos os tamanhos. Então o tamanho 6, que é o maior tamanho, está aqui a cintura, está lá a barra. Tamanho 5, a cintura é aqui e a barra aqui. No tamanho curto, nós só temos diferença na cintura. Então, cintura tamanho 6, aqui, a barra aqui. 5, a cintura aqui, a barra aqui. A barra nos tamanhos menores é sempre a mesma. Ela só vai se alterar no tamanho maior. Então, vamos começar cortando. Nós temos aqui 1 metro de tecido, 1 metro dobrado ao meio. Como ele tem 1,5, nós estamos com 75 centímetros em cada uma das metades aqui e 50 centímetros aqui na largura. Então eu estou dobrando em 4, porque eu vou cortar frente e costas de uma vez só. Este tecido será a saia de baixo do nosso vestido. Então nós vamos pegar o molde, alinhar na dobra do tecido, desta maneira, e vamos cortar. Este é o tamanho 6. 1 metro dá na medida exata para cortar a saia de baixo do tamanho 6. Dos outros tamanhos eu não fiz o cálculo, vocês calculem com o comprimento da saia. Então nós alfinetaremos e cortamos. Dessa maneira nós estaremos com frente e costas cortados de uma vez. Para cortar a parte de cima da saia, nós temos aqui o tecido já dobrado. A orelha está do lado de lá, aqui está a dobra do tecido. Aqui nós temos 75 centímetros, que é a largura do tecido. Aqui na dobra do tecido, nós vamos colocar
a parte das costas da sobressaia. Então a gente encaixa na dobra do tecido. Na parte da frente da sobressaia, que é a parte que é arredondada, vocês vão encontrar uma marca que indica o fio do tecido. Este fio de tecido deverá estar alinhado à orelha do tecido. Uma maneira fácil da gente determinar isso é alinhar a lateral da parte da frente à lateral da parte das costas. Automaticamente nós estaremos com a parte da frente no fio do tecido. Então nós fazemos isso, vamos alfinetar e vamos cortar. Do lado de cá sobrará o suficiente para fazer a pala. Então nós já cortamos todas as partes necessárias. Aqui está a frente do vestido, cortamos no forro e no tecido principal, na dobra do tecido. A mesma coisa as costas, tecido principal e forro na dobra do tecido. Cortamos a parte das costas da saia de cima na dobra do tecido e a parte da frente da saia de cima 2 vezes. E cortamos 2 vezes a saia de baixo na dobra do tecido, ambas as partes, frente e costas. Além dessas peças, nós cortamos as 4 tiras que serão a amarração lateral do tecido. E nós vamos começar fazendo as tiras. Estas tiras deverão ter as 2 partes fechadas. As 2 pontas deverão ser fechadas. Então nós vamos costurar dobrando essa tira ao meio, direito para o lado de dentro. Nós vamos costurar a primeira ponta, vamos vir costurando, deixar um trecho aberto, continuar costurando e fechar a segunda ponta também. Faremos isso em todas as 4 tiras. Depois, pelo trecho que nós deixamos aberto, nós vamos virar essas tiras e passar uma costurinha, rebatendo todas as laterais e a ponta. Fizemos as 4 tirinhas de amarração, conforme indicado. Passamos uma costurinha ao redor, com isso nós já fechamos o local que nós deixamos aberto para virar. Nosso próximo passo foi costurar a pala. Então nós viramos o direito do forro para o direito do tecido principal. Alfinetamos e costuramos a cava, o ombro, decote, ombro e cava novamente. As laterais ficam abertas. Nós vamos costurar observando a margem de costura. Aqui na esquininha, como vocês viram no molde, ele é arredondado. Ele não vai ficar arredondado depois que nós virarmos. Esse pequeno arredondado é só para facilitar na hora de fazer o canto, na hora de virar o canto. Se vocês quiserem fazer reto, também pode. Depois de costurado, fizemos os piques nas costuras curvas, cava, decote e outra cava. Aqui na costura do ombro, na pontinha, nós dobramos e cortamos o excesso, para facilitar na hora de virar. E vamos virar para o lado direito e passar a ferro. Virado e passado, ele estará dessa maneira. Frente e costas passados, nós vamos costurar as laterais. Para isso, nós vamos colocar direito, voltar para o direito, vamos pegar tecido principal e forro, alinhar aqui a costura das cavas e passar uma costura de lado a lado. A minha sugestão para vocês é que antes de fazer esse fechamento da lateral, vocês façam já a casa que nós vamos precisar para o abotoamento aqui da frente. É mais fácil você fazer a casa antes de colocar todas as saias, porque depois o vestido vai estar mais pesado, é mais tecido. Então vocês podem fazer as casas antes de fechar a lateral ou depois de fechar a lateral, mas antes de colocar as saias. E fechada a lateral, nós vamos colocar as saias. Costurada a pala, nós vamos fazer a saia. Antes, uma explicação a respeito do abotoamento. Para fazer o abotoamento, vocês vão fazer as casas
desta maneira, no sentido vertical, não horizontal. E vocês vão fazer o começo da casa 1 centímetro abaixo da margem. A distância entre uma casa e outra naturalmente dependerá do tamanho do molde que vocês estão usando e do tamanho do botão que vocês vão usar. Mas é necessário que ela seja feita neste sentido, no sentido vertical. A principal razão disso é que quando você põe um botão, aqui está no, olha, por exemplo, se fosse esse o sentido horizontal, quando você faz pressão, o botão pode desabotoar. Na vertical ele não desabotoa porque a pressão vai chegar no final da casa, ela não vai abrir. O outro motivo é claro que a alça não é tão larga para fazer 2 casas na horizontal, em especial dependendo do tamanho do botão. Então nós faremos na vertical 1 centímetro para baixo do ombro da parte da frente. E o botão será pregado 1 centímetro para cima do ombro da parte das costas. Bom, muito bem. Então, com a nossa pala pronta, nós vamos preparar as saias. A saia de baixo, que é toda fechada, nós costuramos as 2 laterais, passamos overlock ou zigue-zague e rebatemos por fora. É o primeiro rebatido do vídeo Rebatidos. Fizemos uma barrinha simples, pequena, uma volta, segunda volta, passamos a costura. E estamos aqui com a nossa saia pronta. Se vocês quiserem aproveitar o molde para fazer uma maxi saia, aqui vocês já têm uma. Bastará colocar um cos com elástico, ou se vocês quiserem fazer pregas ou franzir e colocar um cos reto, será necessário fazer uma carcela atrás. Mas nós vamos usar ela para o nosso vestido. Então a primeira saia, que é a saia de baixo, está pronta, fechada, com acabamento todo feito. Na saia de cima, que é a saia aberta, o que nós vamos fazer é colocar um acabamento em cianinha. Aqui a questão é o seguinte: se vocês não quiserem colocar o acabamento em cianinha, por ser uma costura curva, vocês terão que fazer com viés ou com revel. Revel, para esse tipo de costura, gasta um monte de tecido, então o melhor seria fazer viés mesmo. Ou colocar não a cianinha, mas pompom, algum outro tipo de acabamento que vocês possam fazer nesse estilo. O acabamento em cianinha, o passo a passo estará aqui na descrição do vídeo. Então, claro, antes nós costuramos a parte da frente na parte das costas. Está aqui a costura. Fizemos um rebatido depois de passar o overlock ou zigue-zague, costuramos a parte da frente nas costas dos 2 lados. E nós estamos então com a saia assim. Esta é a saia de cima, que é aberta na frente. A primeira saia que nós vamos colocar na pala é justamente a saia de cima. Estamos aqui com a nossa pala do lado direito. Nós vamos separar o direito do avesso. Então está aqui, olha, só precisamos identificar onde é que é a frente da nossa pala. A frente da nossa pala é a que tem a curva para baixo, as costas têm a curva para cima. A nossa saia será colocado na parte da frente, vai ter uma ligeira abertura entre um lado da saia e outro. Então nós precisamos saber onde é que é o meio. Nós vamos unir as 2 costuras laterais e marcaremos o meio. Marcado o meio, nós vamos colocar uma parte da saia, cerca de 1 centímetro para um lado e 1 centímetro para o outro. Isso fica mais ou menos a critério de vocês. Ela não deve ficar muito aberta e nem deve ficar encostada. Se vocês quiserem encostar, pode, mas ela fica mais bonitinha com um afastamento. Então, a partir do centro, eu vou marcar 1,5 centímetros aqui para um lado, 1,5 centímetros aqui para o outro lado. E agora, então, nós vamos colocar a saia. Vai ficar mais fácil para vocês visualizarem se eu colocar aqui pelo lado direito, com a pala para o lado direito. Então, aqui está a marcação que nós fizemos.
Vejam, ela teria que ficar dessa maneira. Então, o que nós fazemos? Vamos pegar o primeiro lado, virar por sobre a pala, direito com direito. Alinhamos a costura na marcação que nós fizemos, aqui o início da pala. Alinhamos as costuras laterais. Fazemos a mesma coisa do outro lado. Alinhamos centro e costuras laterais. E vamos puxar o fio de franzir que vocês terão passado e eu esqueci de passar. Vocês não vão esquecer porque quando um erra já é suficiente para todo mundo acertar, não é? O que vocês fazem para passar esses fios de franzir? Nós vamos passar os 2 fios de franzir na primeira metade da frente, separadamente nas costas e depois na outra metade da frente. Fica mais fácil para a gente franzir uma vez que nós precisamos alinhar as costuras. Então eu vou fazer isso, vou passar os fios, prender novamente desta maneira, vamos franzir a primeira metade, franzir a parte das costas, franzir a segunda metade da frente, alfinetamos e vamos costurar na pala. Costuramos a primeira saia, que é a saia de cima. E vocês vejam que dá um franzido bem pouquinho, é bem fácil franzir isso, vocês não vão ter que ficar meia hora puxando o fio. Costuramos, passamos um zigue-zague, tiramos os fios do franzido. E agora nós vamos colocar a segunda saia. Então nós estamos aqui com a saia de baixo, os 2 fios passados, lado avesso. Este daqui é a cintura da saia. Então nós vamos pegar a nossa sainha aqui, vamos colocar por dentro da saia de baixo. Cintura, cintura. Vamos achar aqui aonde é a costura lateral da saia de baixo e vamos alinhar na costura lateral da saia de cima. Alfinetamos. A outra costura nós alinharemos na outra costura lateral da saia de cima. Alfinetamos. E agora nós vamos puxar aqui os fios até franzir do tamanho que nós já temos franzido a parte de baixo. Também vai dar bem pouco franzido. Olha, puxamos, chegou no que nós precisamos. Nós vamos prender a linha no alfinete, vamos prender a linha do outro lado no alfinete também, para ela não soltar. E agora nós podemos então distribuir esse franzido, que como eu disse para vocês, é super pouquinho. Distribuído, nós vamos alfinetar e depois fazer a mesma coisa do outro lado. Alfinetadas as 2 partes da saia, nós vamos costurar entre um fio e outro, observando sempre que a parte de baixo não fique presa de forma errada na parte de cima, tá bom? Fique tudo aqui retinho. Então vamos fazer isso. E aqui está, costuramos a saia de baixo, a segunda saia sobre a saia de cima. Agora o que nós temos que fazer é o acabamento. Então nós vamos puxar a pala. E aqui eu fiz um sistema um pouco diferente do que vocês estão acostumados nos vídeos. Eu acho que vai facilitar para vocês. Eu tenho visto que tem bastante gente com dificuldade para fazer esse acabamento interno, dobrando e costurando. Então o que eu fiz? Aqui na barra eu fiz uma barrinha bem pequenininha em zigue-zague. Vou aproximar para vocês verem. Vejam, é bem pequenininha mesmo. Eu dobrei milímetros e passei o zigue-zague. Então nós estamos com a barrinha do forro pronta. E uma vez que ela está pronta, nós não precisamos mais virar. Tudo que nós temos que fazer agora, nós vamos alinhar as costuras laterais e vamos alfinetando no sentido vertical. Alinhamos a primeira, nós vamos alinhar agora a segunda.
alfinetamos. Vamos fazer o mesmo ao redor da cintura toda. E depois disso, pelo lado direito, nós vamos costurar aqui rente à margem. Ela vai ficar com a pontinha solta e não terá problema porque já está com a barra. Acredito que seja uma maneira mais simples para quem tem dificuldade de dobrar, depois falta de um lado, falta do outro, enfim. Assim ela tem mais flexibilidade. Feito isso, a nossa fadinha já terá um vestidinho de princesa para vestir. É importante uma coisa que eu esqueci de dizer para vocês. Na hora que vocês forem costurar a saia de baixo, nesse trecho que tem a abertura da saia de cima, vocês não deixem franzido. Vocês puxem o franzido, deixem o tecido reto. Só nesse trechinho. Fica mais bonito. Depois que nós terminarmos o vestido, já fizemos tudo, já costuramos o forro, nós vamos colocar as alcinhas, que são as alças que servem para regular a largura do vestido no corpo da criança. Como eu disse anteriormente, é um vestido mais largo porque ele entra pela cabeça. Não tem abertura nem na frente nem atrás. Nós vamos regular no corpo da criança se ele fica mais justo ou mais larguinho. As nossas alcinhas nós já fizemos, são 4 alças, serão colocadas 2 na frente e 2 nas costas. Como nós faremos isso? No molde existe uma marcação aproximada de onde colocar as alças. Vocês podem colocar a critério de vocês, a marcação do molde é uma sugestão. Então vocês vão alinhar, depois de tudo pronto, vão alinhar a alcinha aqui na costura que separa a pala da saia. Vão alinhar, alfinetar. Fazer isso dos 2 lados da frente e dos 2 lados das costas. E depois de alfinetado, nós vamos costurar aqui rente à costurinha que nós já passamos. Prenderemos as 4 alcinhas e teremos elas prontas para dar o lacinho aqui e ajustar o vestido se for o caso. E feito isso, nosso vestidinho estará completamente pronto. Uma gracinha, não é difícil de fazer e tenho certeza que as crianças vão adorar um modelinho assim com sobressaia tipo princesa. Eu vou agora então fazer as terminações, fotografar para a gente ver tudo depois de pronto. Agradeço a todos o apoio e até o próximo vídeo.